Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Nosso podcast Grandes Fatos de hoje aborda os impactos da pandemia da Covid-19 no setor da educação, seja para o gestor, educador, pais e responsáveis e principalmente para os alunos. No início de março de 2020, a vida dos brasileiros e brasileiras mudou radicalmente. As notícias de um vírus de rápida propagação e alta letalidade que parou a Europa começaram a se tornar realidade no nosso país também. O distanciamento social foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como forma de conter a disseminação do Covid-19. Os governos estaduais estabeleceram decretos para regulamentar o funcionamento de serviços essenciais. Dentre as atividades que tiveram necessidade de paralisação está o do setor da educação, da pré-escola aos cursos universitários. Foram longos meses longe das salas de aulas. Ao longo deste nosso podcast, vamos falar sobre os prejuízos educacionais, desafios com novas formas de ensino, a aceleração de etapas dentro do sistema educacional e projetar de que forma a educação pode superar todas as adversidades até aqui encontradas. Vamos conversar com gestores e educadores para entender melhor o que esta pandemia causou na educação brasileira. Fique com a gente, nosso podcast Grandes Fatos, a pandemia e a educação está começando. Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. A pandemia pelo novo coronavírus provocou um cenário inédito de isolamento social, com rápida transição para o ensino remoto e um impacto enorme no aspecto emocional de milhões de estudantes, educadores e famílias, além de expor, mais uma vez e com ênfase, fragilidades históricas dos sistemas educacionais, sempre suscetíveis a situações de crises ou fatores que afetam diretamente o cumprimento do ano letivo e as possibilidades de aprendizagem dos estudantes, como greves, enchentes, situações de insegurança pública, entre outros. O momento atual indica uma ampliação já de enorme desigualdade no desempenho educacional por todo o país, o que adiciona desafios ao relevante papel da escola na busca por garantir a aprendizagem de qualidade a todos com equidade. O presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul e superintendente de políticas educacionais da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, o professor Hélio Queiroz Daher, que fala pra gente dos prejuízos educacionais causados pela pandemia na educação de modo geral. Bom, desde o início, quando soubemos a necessidade de suspender a aula presencial e trabalhar de forma remota, mesmo considerando todo o esforço e a dedicação das nossas escolas, das próprias famílias em trabalhar em casa com estudantes, a gente já sabia e já avisava, inclusive, todo o tempo, que haveria um prejuízo considerável na aprendizagem dessas crianças, né? O que nós fizemos foi um paliativo, algo necessário para manter um vínculo do estudante com a escola, trabalhar habilidades essenciais, mas muito deixou de ser desenvolvido e agora é o momento a gente repensar e trabalhar o que ficou ao longo desse 1 ano e meio, um pouco mais parado, né? Então faz parte do processo de retorno das redes, o planejamento para recomposição. São ações diferentes, né? Uma ação é o retorno propriamente dito, onde você começa a restabelecer o contato do aluno com a escola de maneira presencial, voltar ao ritmo, e a outra linha de trabalho é justamente trabalhar a recomposição da aprendizagem desses estudantes que ficou aí defasado ao longo de 1 ano e meio. O ensino remoto, mesmo nos locais que tenha sido bem planejado e executado, tem menores chances de gerar engajamento dos estudantes e promover o desenvolvimento, especialmente em famílias com condições reduzidas de acesso à infraestrutura necessária para isso, ou mesmo a um contexto domiciliar e comunitário menos favorável à aprendizagem. Sobre o aprendizado e aulas à distância, o professor Hélio tem a seguinte colocação. Esse momento escancarou ainda mais a desigualdade da sociedade brasileira, né? A gente observou aí que tivemos que buscar alternativas, o uso da internet foi algo primordial, mas ali foi observado que muitos dos nossos estudantes, quando têm acesso, o acesso não é de qualidade, então escancarou ali, de fato, uma grande necessidade, né? Então, talvez o desafio maior foi tentar dirimir um pouco essa diferença daqueles estudantes que tinham acesso com aquele que não tinha, né? A rede estadual
trabalhou com impressão de cópias das atividades, trabalhou com aulas na TV, trabalhou com a produção de matéria para a internet. Então houve uma gama muito grande de instrumentos para poder chegar a todos. Então o grande desafio foi tentar trabalhar as mesmas habilidades, ou seja, a mesma necessidade de desenvolvimento pedagógico em plataformas completamente diferentes. Então você trabalhar com um grupo de estudantes com a internet, outro grupo com a TV, outro grupo na própria escola tirando dúvida com material impresso. Então o grande desafio foi desenvolver tudo isso e convencer o estudante, a família a não romper a relação com a escola, não submeter ali um período de suspensão completo de relação com a escola, e acho que nesse ponto fomos muito exitosos, né? Conseguimos, pelo menos na rede estadual, 1% apenas dos estudantes não manteve relação com a escola. Isso foi louvável, esforço demais das nossas escolas, dos nossos diretores, para que isso não acontecesse. Então a gente conseguiu vencer esse grande desafio que era superar essas barreiras e manter o estudante vinculado à escola. Quando pensamos no desenvolvimento de cada estudante como um processo contínuo e não fragmentado em apenas uma ou outra etapa escolar, fica ainda mais clara a necessidade de desenhar novos caminhos para garantir que a aprendizagem aconteça, mesmo que em um tempo reduzido. Aos poucos, as aulas presenciais estão retornando, sempre obedecendo normas de biossegurança. O professor Hélio fala dos desafios para essa retomada gradativa. A pandemia, em julho do ano passado, para vocês terem ideia, 1,5 bilhão de estudantes ficaram parados, né? E ela forçou a educação a dar um passo à frente, algo que há muito se falava do porquê que a educação não caminhava, não se modernizava, né? Então acabou que a pandemia, nesse sentido, ela incentivou a educação a romper aquela zona de segurança, a dar um passo adiante, que é justamente utilizar ferramentas que já estavam disponíveis. Vale lembrar que muito daquilo que foi utilizado pelas redes públicas e privadas são ferramentas que já estavam disponíveis, mas que a educação simplesmente não achava necessário utilizar, ainda se pautava naquela zona de conforto do professor na sala de aula com o estudante e se bastava com aquilo. Agora, com as necessidades que a pandemia apontou, nós conseguimos romper essas barreiras, acelerou de fato vários dos processos de modernização da educação, como o uso de plataformas, explorar pesquisa, ampliar o diálogo estudante, professor e família, no sentido de desenvolver a aprendizagem fora do ambiente da escola, mostrou que o ambiente da escola é necessário, mas que outros ambientes são possíveis de desenvolver a aprendizagem. Então, de fato, ela acabou por incentivar e acelerar o rompimento dessas barreiras que até então a educação vinha se resguardando, né? Ela não ultrapassava isso. Então acabou que a gente superou nesse momento. Um lado positivo, por assim dizer, é que a educação deu um passo à frente. O principal desafio que se apresenta aos sistemas de ensino é articular tempo e qualidade a serviço da educação por meio de políticas públicas que, a partir de um diagnóstico claro, apresentem planejamentos objetivos para desenvolver ações específicas, explicando o que, como, quando, quem, forma de monitoramento com indicadores e também metas de avaliação e resultados esperados. Essas políticas orientam a se desdobrarem nas práticas pedagógicas mais efetivas nas escolas, em sala de aula, tudo isso sem perder de vista a realização do acolhimento seguro e responsável à comunidade escolar no período de retorno às aulas presenciais, com ênfase na necessidade de cuidar de sentimentos e emoções. Nós conversamos também com a professora da Rede Municipal de Ensino de Dourados, Gleice Jane Barbosa, que nos fala como foi para ela e para os demais professores lidar com esta pandemia e enfrentar mudanças na forma de lecionar. Durante a pandemia, a gente ainda está na pandemia, né? Mas durante o processo de aulas remotas que a gente vivenciou aí na educação, a gente já identificava bastante dificuldade dos alunos, das alunas, nesse processo, devido às suas condições financeiras, né? E também a realidade da escola, né? A realidade cultural dos nossos alunos. Nossos alunos não têm o hábito de trabalhar à distância. A gente sempre, culturalmente, a gente trabalhou muito junto no processo, né? Então a gente percebeu aí que havia uma dificuldade muito grande dos alunos de conseguir se adaptar a esse modelo. Não só os alunos, mas nós também, do corpo docente, a gente também estava num processo bastante complicado, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar diretamente com o estudante. E agora no retorno, né, a gente tem observado, conversando com
com as turmas, conversando com o estudante, o quanto que isso foi ruim, né, esse período fora da escola foi ruim enquanto a aprendizagem dos nossos alunos. Eu, por exemplo, tenho 14 turmas, né, em 3 escolas, e em todos esses lugares eu passei e conversei com todos os estudantes e tenho perguntado para eles, né, para eles e para elas, como foi esse processo e se eles conseguiram aprender alguma coisa. E é unânime, assim, a maioria dos nossos estudantes, a maioria das nossas estudantes não conseguiram estudar, não conseguiram aprender, tiveram muito prejuízo enquanto formação durante esse processo, né? Então, agora a gente no retorno, a gente está conseguindo visualizar isso de forma mais nítida, né? O quanto que esse período foi prejudicial para os nossos alunos. Diante da pandemia, o Ministério da Educação, MEC, autorizou a substituição de aulas presenciais pelo modo remoto para as instituições de ensino superior e pouco depois para a educação básica. As autorizações, que antes deveriam durar apenas um mês, foram prorrogadas por mais 1, 2, 3 vezes. Agora, a permissão se estende até dia 31 de dezembro deste ano. Gleice Jane também nos fala sobre as dificuldades que ela teve para montar aulas remotas que exigiu muito mais tempo e esforço dos professores. Bom, para nós, preparar a aula, né, sempre foi algo que a gente fez visualizando uma sala de aula com o estudante por perto, onde a gente conversa, onde a gente pergunta, onde a gente sente a presença dos estudantes, então esse processo para nós sempre foi dessa forma. E nesse processo de pandemia, a gente tinha que preparar uma aula pensando o aluno fora da nossa realidade, um aluno que a gente não tinha contato, então a gente não sabia o que estava acontecendo do outro lado, a gente não sabia o quanto o aluno estava aprendendo. Então as nossas aulas tinham que ser preparadas, né, visualizando isso, olhando para esse processo. Então o preparo de aula durante a pandemia ele era muito diferente do preparo de aula do presencial, né? A gente tinha um trabalho muito maior na preparação de aula, pensando a aula, né, na aula virtual a gente tinha que esmiuçar todos os detalhes para que o aluno conseguisse olhar e compreender o que a gente estava fazendo. Além disso, a gente sabia também, né, que as condições dos alunos eram muito caóticas, né, difícil de estudar sozinho, então a gente tinha que reduzir muito a quantidade de conteúdo e a quantidade de informações que a gente passava, né, para o estudante nesse período. Então o preparo de aula nosso era um preparo bem diferente do preparo presencial. No preparo presencial a gente prepara sabendo que aquela menina que está ali com dificuldade, a gente está olhando para ela, a gente está vendo ela, a gente sabe, a gente explica uma vez e depois você não consegue, você explica de novo, então você tem um feedback rápido, né, do processo. Então, preparar a aula nesses dois cenários foram uma experiência bem diferente, né, uma da outra. E agora a gente segue, na verdade, com as duas experiências ainda, né? Porque a gente ainda tem estudante que não retornou para a escola, que não vai retornar agora, né, porque as famílias não permitiram, né, por um monte de situação. Então, por enquanto, a gente ainda não sabe como é que vai ser o processo da educação até o final do ano. A gente está experimentando coisas novas e coisas diferentes. Quase 1 ano e meio após a autorização original, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, divulgou o primeiro levantamento com os impactos causados pelo vírus. A pesquisa representa educacional a pandemia de Covid-19 no Brasil, que contempla toda a educação básica, que aponta que 9 em cada 10 escolas, 90,1%, não retornaram às atividades presenciais do ano letivo durante o ano de 2020. No entanto, é na comparação entre as escolas públicas e particulares que as desigualdades começam a aparecer. No ensino privado, 70,9% das escolas fechadas no ano passado. O número é consideravelmente menor do que a rede pública, 98,4% das escolas federais, 97,5% das municipais e 85,9% das estaduais. A professora Gleice também fala da sua percepção sobre o quanto as desigualdades sociais foram evidenciadas no setor educacional neste período de pandemia. Bom, durante esse período a gente percebeu inúmeras dificuldades de estudante, né, e muitas preocupações também a gente tinha. Uma delas era a falta de tecnologia, né, isso para nós foi visível, muito claro para a gente, né, a maioria dos alunos não tem acesso a tecnologias.
né? A maioria tem acesso a um celular, às vezes um celular que a família inteira utiliza. Então é um celular que é utilizado pelo pai, pela mãe, por estudante, pelo irmão, pela irmã, né? Então às vezes um aparelho só para a família toda. Isso a gente percebeu em grande quantidade. Outras situações em que a gente percebeu que não havia nada, nem mesmo um celular com internet para nenhum tipo de desenvolvimento de trabalho, né? E pouquíssimos estudantes, muito poucos estudantes, tinham o seu próprio celular, tinham um computador, né? O que a gente observou que na sua grande maioria, eles até tentaram ter internet, às vezes pegavam a internet do vizinho ou pegavam os dados da internet no celular quando havia esse aparelho. Havia um acesso mínimo, mas não era o suficiente, né, para ter uma qualidade melhorada de aula, né? Então, de fato, a gente observou as condições do estudante em termos tecnológicos muito ruins. Mas não era só as tecnologias, né? O problema também que a gente observou era realmente a situação de adaptação ao novo modelo de método de ensino, de instrumento de ensino. Os nossos alunos, nossos estudantes não estão adaptados, e nós também, né, nós professores, não estávamos adaptados a trabalhar nesse modelo à distância, né, utilizar mesmo os recursos que foram disponibilizados para a gente, não eram recursos que agradavam, né, e que está dentro do nosso processo cultural. Então o processo foi bem difícil. Além disso, a gente tinha estudante que tinha dificuldade, inclusive, com a alimentação, né? Muitos estudantes vão à escola ainda hoje e têm dificuldades financeiras nas suas residências, nas suas famílias, e a escola é um porto seguro no sentido de ter alimentos para elas. Então a gente percebeu isso muito na escola. A gente tinha os kits, né, que eram distribuídos para os estudantes, que o alimento é do direito da criança, do adolescente. Então, quando chegava essa merenda, esse recurso foi distribuído também para o estudante adolescente, e eles vieram realmente buscar e perceber. A gente percebeu que de fato havia uma dificuldade. E a gente percebeu nesse processo assim, uma quantidade muito grande de alunos também, de um ano para o outro, né, que decaiu economicamente. Então a gente, no ano passado, ainda tinha algum acesso à rede, ainda tinha um pouco uma condição melhor, e nesse ano a gente percebeu um aumento, por exemplo, de atividades sendo entregues na escola por estudantes que não tinham acesso nenhum à rede. Então, conforme a gente foi vendo o desastre da economia nacional, né, conforme a gente foi vendo aí o aumento do desemprego, esse cenário todo caótico, isso tudo foi sendo influenciado no processo educacional. Então, as nossas crianças, nossos adolescentes tiveram muito prejuízo nesse processo. Agora a gente está retornando, a gente ainda não retornou de forma na sua normalidade, né? A gente ainda retornou uma semana sim, uma semana não com o estudante, ainda estamos aí nesse processo de adaptação, de readaptação, de retorno, que também não tem sido um processo tranquilo, não é voltar ao normal, a gente ainda não voltou ao normal. Mesmo com poucos alunos dentro da sala de aula, a gente percebe que a gente desacostumou nesse processo, então a gente está reaprendendo de novo, né, a estudar. Mas acho que a pandemia teve efeitos drásticos de todos os lados, de todas as formas no processo educacional. E agora com essa experiência também, mas tem algumas coisas interessantes também que a gente precisa observar, né? Como, por exemplo, nesse retorno, que a gente está com um número bem reduzido de estudantes na sala de aula, eu tenho conversado com as minhas turmas e tenho também observado o quanto que quando a gente tem turmas reduzidas dentro da sala de aula, a gente consegue aproveitar melhor, né, o desempenho e aproveitar melhor o processo educacional. Então, com turmas menores, a gente está conseguindo ter um trabalho melhorado de acompanhamento individual dos alunos, né, de observar aquela aluna que está com dificuldade, por que ela não consegue, a gente está conseguindo olhar individualmente para cada estudante, né, porque tem um número menor de estudantes dentro da sala de aula. Então, a gente também está experimentando coisas novas e interessantes que poderão ser
utilizadas, né, e melhoradas no processo educacional no futuro, se houver interesse aí dos nossos governos, das nossas lideranças políticas, né? A motivação dos estudantes também é um fator fundamental para o desempenho. De acordo com o levantamento do INSPER, o grau de engajamento dos estudantes do ensino médio das redes estaduais do ensino remoto foi de 36% em 2020, ou seja, foi assistida apenas um pouco mais de um terço de jornada de 25 horas semanais previstas e espera-se ofertada. No meio de tantos empecilhos para estudar, os alunos ainda precisam enfrentar problemas ligados à saúde mental. A ansiedade, problema que desde o início da pandemia tem se agravado, é um destes males. Segundo o estudo feito pelo Conjuve, que ouviu cerca de 68 mil jovens de 15 a 29 anos, o estudante não está sozinho nessa. Existe entre esses jovens uma tendência de sentimentos negativos. 6 a cada 10 entrevistados relataram ansiedade ou uso exagerado de redes sociais. Metade deles sente exaustão ou cansaço constante. 4 a cada 10 têm insônia ou tiveram distúrbios de peso, ou a cada 10, 6 em cada 10 passou por 3 em cada 10 passou por um período de pensou em suicídio e automutilação. Para mudar este panorama, será necessário um esforço conjunto entre família, educadores, responsáveis e instituições que devem buscar juntos aprendizados para uma nova forma de educação, conforme relata o presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, o professor Hélio Queiroz. Ele é um desafio para todos. Retornar, os estudantes nunca ficaram 1 ano e meio longe da escola. O período máximo que eles ficavam longe de uma unidade escolar girava em torno de 15 dias no meio do ano a 45 dias no início do ano letivo. Então nunca houve um rompimento, uma relação em que a distância entre escola e família, escola e estudante fosse tão longa, né, esse distanciamento. Então é necessário uma readaptação, é de fato necessário que esse retorno seja um retorno tranquilo. Então o Estado vem preparando, a gente já havia preparado uma estrutura de retorno tranquila para que o aluno pudesse se sentir confortável na escola, pudesse se sentir ambientado. As escolas foram preparadas para isso, né? Então elas estão recebendo aos poucos esses estudantes e vai ser esse semestre todo um período de readaptação, de reconquista. Eu venho falando muito de reconquista. A escola reconquistar a família, a escola mostrar para a família que ela é um ambiente adequado, que os crianças têm que voltar para a escola, voltar a ter a educação como uma rotina. Esse talvez tenha sido o maior prejuízo. Muitas das nossas crianças começaram a trabalhar, muitos dos nossos jovens entraram no mercado informal de trabalho, porque inseriram na sua rotina um trabalho no espaço de tempo em que normalmente era ocupado pela escola. Então refazer tudo isso é o grande desafio para esse momento. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Para além das políticas públicas aplicadas no presente, enquanto a Covid-19 ainda assombrar as perspectivas de retorno à vida normal, é preciso começar a pensar nas ações pós-pandemia, que devem ter o objetivo de minimizar os danos causados à educação e evitar os efeitos colaterais que podem surgir nos próximos anos. Ainda é importante desenvolver a empatia dos alunos, ser tolerante em relação aos conteúdos a serem cumpridos, rever as expectativas e objetivos para o semestre letivo, avaliar o aluno, observar os que necessitam de maior apoio pedagógico, verificar conteúdos e disciplinas a serem priorizados, pensar atividades e estratégias para repor aquilo que não foi alcançado é também um papel do professor. A inclusão de todos na escola é um direito antes, durante e depois da pandemia. Este foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.